Massa. Primeiro, apresentar, o que eu quero apresentar é Felipe Fajala, nosso diretor de desenvolvimento aí. Em Faja, pode se apresentar um pouquinho aí para a galera. Massa, massa, amigo. Primeiramente, muito obrigado, assim, pela oportunidade, né, de estar sendo convidado aqui para este evento. Acho que, como o Gabi falou, né, sou Felipe Farjala, gosto de ser chamado aí de Farja. Cumpri o desafio esse ano de estar sendo diretor de desenvolvimento aí da Unijúnior, da Rede Baiana, de estar trazendo esse Biota Impacto aí para casa e muito feliz aí com o convite. Muito obrigado, Faja. Também quem vai estar com a gente na banca aí é Roberta Ornella. Se apresenta um pouquinho aí, Beta. Ai, saiu. Aí, foi. Boa noite, galera. Acho que quando eu falei lá para a galera da Lumiar para me convidar em todas, vocês estão cumprindo muito bem. É uma honra estar aqui novamente. Acho que é a terceira, quarta vez que eu venho visitar a rede de vocês. Estou muito, muito, muito feliz. Achei super irada aí a proposta. Acho que Gabi me apresentou um pouquinho. Meu nome é Roberta, para quem não me conhece, mas podem me chamar de Beta. Atualmente estou como suporte aos núcleos lá na Unijúnior, com muito prazer e com muito orgulho. E com certeza, como todos aqui, sonhando com o dia da comemoração do Biota Impacto. Massa demais, Beta. Muito obrigado. A terceira pessoa, ela não chegou ainda, mas vou dar um spoiler. É Luana Chakra. Provavelmente vocês, tenho quase certeza que vocês conhecem Luana. E ela vai poder falar, quando ela chegar aqui, a gente abre um espaço para ela se apresentar, beleza? Mais conhecida como o amor da minha vida. Massa. Inicialmente, a gente vai começar com a apresentação do case, então eu queria convidar a EMEC Júnior aí para estar apresentando um pouquinho do case, como foi que esse momento que todo mundo da IJ foi para a parte de venda, para a parte comercial. Então, meninos, o palco do Resplandecer é de vocês. Brilhem muito. Pode deixar, amigo. Vou começar aqui a apresentação. Vamos lá. Consegue ver a minha tela? Tudo certinho? Tá sim, amigo, tá tranquilo. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, rede. Estou muito feliz de estar aqui, dividindo esse palco junto com a EGTEC. Creio que vocês vão presenciar 2 cases magníficos aqui. E espero que este impacte vocês, que esse momento fique marcado no coração de todos vocês. Mas eu não vou apresentar esse case sozinho. Vou apresentar com o meu amigo Enos. Primeiramente, vou me apresentar. Então, aqui quem está falando é Gabriel de Jesus, mas tu não me chama de Jesus, tem muito Gabriel nesse mundo. Eu tenho 21 anos, eu tenho 1 ano e 7 meses de MEG. Eu estou como atual diretor-presidente da EMEC Júnior. E uma curiosidade minha é que eu sou um otaku bem nerd, mas que ama uma festinha, ama uma aglomeração. E esse sou eu. Vai lá, Enos. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sou Enos, tenho 22 anos. Atualmente sou diretor de vendas da EMEC. Eu tenho cerca de 1 ano e 10 meses no MEG. E uma curiosidade, eu sou jacobinense. Carrego com muito orgulho o amor pela minha cidade aí, Jacobina. Massa, massa demais. Seguindo, a gente vai apresentar quem é essa EMEC Júnior. A gente é uma empresa que foi fundada lá em 2017, com um sonho muito grande de conseguir representar a engenharia mecânica. A gente conseguiu o nosso sonho maior, que foi ano passado, conseguir a tão sonhada federação, que era como chamava quando a gente se ingressava para a rede. Esse ano se chama filiação. A gente se localiza lá no FRB, lá no campus de Cruz das Almas, e o nosso sangue, ele é amarelo. E a gente vai convidar vocês para embarcar em um sonho junto com a gente. E como será esse sonho? Esse
esse sonho, ele começa lá em 2019, tipo, ano passado, tá? Logo ali. E nesse período, a nossa área de vendas, ela não era separada, ela fazia parte ainda da diretoria de marketing. E a gente não via sentido de separar. Fazia muito sentido para a nossa época, a diretoria de marketing, ter a área de vendas junto, e estava tudo lindo. Mas, com o tempo, a gente conseguiu e percebeu que a gente tinha necessidade de mudar. Ainda em 2019, nasce o nosso setor de vendas, um bebezinho lá, criou, acho que estava muito feliz de ter começado a desvincular, e ele se separou do marketing. Foi uma separação tranquila. E em 2020, esse bebê cresce e vira uma diretoria, assim como todas as outras, e começa o seu trabalho. Tava tudo lindo, como eu tô falando, sempre quis, tinha saído de mudar, mudou, se separou de diretoria e formou a diretoria de vendas. Era um sonho nosso virando a realidade. Tava tudo perfeito. Tudo como a gente queria. Mas isso se tornou um pesadelo. A EJ, ela acreditava que só o fato de ter lá a diretoria de vendas, ela ia trabalhar sozinha. Que ia chover projetos só dela existir. Então, acho que na nossa cabeça, a gente existe lá a diretoria de vendas, então só o fato dela existir, separou do marketing, agora sim, vai aparecer muitos projetos que a gente vai começar a bater na porta, tipo, a gente vai, tipo, no tapete vermelho, a gente já tá passando, os clientes vão estar lá disputando a gente. Era essa a nossa visão. Chega a ser engraçado. E que o nosso super-herói aí, Enos, que se apresentou, ele ia fazer tudo sozinho, ele ia dar conta de tudo sozinho. A gente achava que ele é um cara tão foda que não precisava da ajuda do restante da Dex, do restante da empresa. Ele era foda, ele é um super-herói, ele vai conseguir levar tudo nas costas sem ajuda de ninguém. E, antes de começar a falar, Enos vai explicar um pouquinho como é o nosso processo de vendas, antes do alvorecer. Então, eu vou explicar aí como é que a gente funcionava antes, como a gente achava que estava tudo lindo. Bom, galera, nosso processo de vendas antes, né, desde partindo da época que era setor de vendas, a diretoria de vendas, era um processo que era lento e centralizado. A articulação das vendas da IJ eram concentradas em duas pessoas, em mim e em Natália, que até então, em 2019, era no só setor, e como Jesus falou, em 2020 estiveram a diretoria. Só que aí, essa articulação ficou centrada só em mim. E aí, acabou gerando uma sobrecarga no diretor, que sou eu. Acabei ficando bastante sobrecarregado. Não tínhamos uma transparência, apenas quem estava envolvido na parte de vendas sabia o que a gente estava trabalhando, o que a gente estava fazendo, com quem a gente estava entrando em contato. E a gente não tinha uma metodologia muito clara como funcionava. Nossas tabelas eram confusas, a gente atrapalhava com dados e informações, e a gente tinha uma obsessão pela nossa carta de serviço. A gente ia conversar com o cliente, a gente já ia com aquele serviço xodó da gente para mostrar, você não quer comprar isso. Então a gente tinha essa certa obsessão. Passei puxando isso, Grande Enos explicou um pouquinho como era a nossa processo de vendas. E a gente não percebia que Enos estava sobrecarregado, até que chegou um dia que Enos teve que faltar uma reunião e a gente não conseguia dar uma atualização simples sobre o que estava acontecendo em venda. Aí se julgava tão unido, tão transparente, mas só o fato de Enos ter faltado uma reunião, a gente não sabia o que estava acontecendo na diretoria. Isso deixou a gente muito... foi um choque de realidade. Mas a gente não percebeu isso. Era um erro que estava na nossa frente o tempo todo, só que a gente não viu. Só quando a gente teve esse choque aí que a gente começou a perceber, não, tem uma coisa errada. Não está tudo tão lindo assim. Aí entra o Alvorecer, que foi um produto que o Ned Lumiar começou com a gente, com a rede, e para dar cor e começamos a construir nossos sonhos. E ainda, galera, mais uma coisa... Fale, Enos. Tem uma coisa bastante interessante do projeto Alvorecer, foi porque antes da gente descobrir que ia rolar esse projeto, esse produto, na verdade, a gente passou um tempinho, no começo do ano a gente teve cerca de 2 meses de férias da universidade, a gente ficou meio parado, só conseguiu vender um projeto, e a gente voltou em março. Só que teve 2 semanas e entrou na pandemia, então a gente ficou meio que estagnado esse tempo. E como a maioria de nós foi para casa pensando que seria algo de 15 dias,
a gente ficou esperando a pandemia passar para a gente voltar a trabalhar, voltar a prospectar, a colocar em prática aquilo que a gente sabia fazer. E aí chegou um momento que estava insuportável, a gente não dava mais para esperar, não dava mais para ficar em posição de expectativa, e a gente decidiu tomar uma atitude. Começou a repensar a jornada do cliente e tal. E aí apareceu o projeto, o produto Alvorecer, e casou muito bem com essa nossa retomada. Perfeito, né? Tipo, a gente já estava com o espírito de mudança, a gente tinha percebido o nosso erro, e o Alvorecer veio com a mão na luva, tipo, ele veio no momento certo, como a Enes falou, e serviu para a gente conseguir perceber e começar a botar os caminhos no trilho. Mas para isso dar certo, tipo, teve o DNA da EMEC, não foi só Alvorecer lá, tipo, só o fato de o produto existir não vai fazer uma empresa mudar ou perceber que ela está errando. Tipo, o DNA da EMEC é, tipo, a gente soube reconhecer nossos erros, a gente percebeu que a gente estava errando com eles, que a gente estava errando no nosso setor de vendas, que precisava mudar. E a gente não tem vergonha de pedir ajuda à rede. A gente recorreu à referência da rede, conversou, marcou reuniões e pediu ajuda realmente. Isso que é a essência do trabalho em rede. As pessoas estão aqui para ajudar a gente a ser nossa melhor versão. E a gente procurou fazer mais do que falar. Tipo, a gente podia muito bem se explicar. Não, mas é que a gente gosta de trabalhar assim. Não, mas a gente sempre vendeu assim. Não, tá dando errado. Então, a gente pode começar a fazer as coisas em vez de ficar se desculpando. Então, isso serviu para a gente usar o Alvorecer como um gás para a gente conseguir nossas mudanças. E a metodologia que a gente utilizou foi o Spin Série, que ainda vai explicar um pouquinho como funciona e por que a gente escolheu isso. Acho que é uma metodologia bastante conhecida e que muitas EJs costumam utilizar. Consiste basicamente da gente trabalhar com as 4 perguntas de solução, de problema, de implicação e necessidade de solução. E a gente escolheu essa metodologia porque da forma como a gente escolheu e montou como a gente iria trabalhar, ela mostrava muito bem como a gente poderia fazer esse diagnóstico do cliente com uma maior flexibilidade. Perfeito, Enes. E acho que com isso a gente conseguiu fazer com que todos os nossos membros virassem vendedores. Foi uma ideia que Enes teve e que ele propôs e a gente conseguiu implementar. Todo mundo virou vendedor. E pois a gente entendia que isso era a melhor vivência empresarial que eles podiam ter. Que através da vivência em vendas era algo fundamental para o desenvolvimento dos nossos membros. A gente percebeu que essa vivência era muito importante para que eles conseguissem evoluir cada vez mais. Mas como isso funciona? Como é que está funcionando essa parte de vendas? Como é que isso está dando certo? Aí eles vão explicar um pouquinho mais como é que está dividido nossas áreas. Bom, como o Jesus falou, é muito importante todo mundo ter essa experiência com a parte de vendas. Porque, com certeza, mais à frente, você vai querer vender alguma coisa, ou naturalmente você já nasce vendendo, né? Você tenta negociar com sua mãe aquele Big que você quer comprar, ou algo do tipo. E essa experiência, com certeza, é muito, muito proveitosa. E quando a gente começou a imaginar como é que a gente iria trabalhar agora nesse momento de pandemia, para sair de uma estagnação, a gente primeiro pensou na plataforma, como é que a gente poderia fazer, qual plataforma utilizar. E aí o Alvorecer veio muito bem, a gente conseguiu pegar experiências com outras EJs e com a plataforma que a gente estava utilizando, a gente montou toda uma estrutura e depois, uma jornada que a gente teve, né? Nossa reunião geral a gente costuma chamar de jornada, a gente saiu dessa jornada muito empolgado, todo mundo muito empolgado. A gente decidiu passar isso para toda empresa, que todo mundo deveria ter essa experiência. E aí a gente trouxe a EJ para essa experiência. Na verdade, a gente separou em 3 áreas para aplicar na empresa, mas nossa estrutura ela continua depois. Essas 3 áreas são captação de leads, qualificação de leads e oportunidades. Esse primeiro grupo da captação de leads, eles vão identificar, através de mapeamentos, busca, internet, na sua cidade, contatos desses leads, né? E registrar na nossa plataforma. A gente usa o Pipefy. Depois, o outro grupo, ele entra para qualificar. Ele vai confirmar os dados do lead. Depois, ele vai qualificar com 3 ações. A primeira ação, as principais dores que aquele cliente pode ter, identificando o setor de mercado dele.
sugerindo, dando alguma dica que a pessoa que está fazendo essa qualificação, ela acha que pode vir a calhar no momento de entrar em contato com o cliente, e depois essa pessoa, ela elabora 5 perguntas que a gente sugere que sejam no Spin Selling. E aí a pessoa que vai entrar em contato, que é a pessoa da oportunidade, o grupo da oportunidade, que vai entrar em contato com esse lead, ele já vai pegar um lead bem mais trabalhado, com mais perguntas, mais sugestão, e tem uma certa liberdade para trabalhar em cima daquilo que foi qualificado. Perfeito, Ana. E dessa forma a gente conseguiu proporcionar essa vivência para todos os membros, essa rota de vitória semanal, então todo mundo consegue viver essas 3 frentes aí, toda semana, e isso está dando super certo. Tipo, depois dessa parte de... Fale, Enes. Bom, depois dessa parte de oportunidades, a gente não colocou aí, mas a pessoa que está entrando em contato com o cliente, ele termina de finalizar toda a jornada do cliente. A gente colocou para a empresa ela trabalhar nessa etapa inicial, e a pessoa que está entrando em contato com o cliente, ele termina de percorrer essa jornada. Perfeito, perfeito. E tipo, a gente falou isso, mas tipo, qual é o impacto disso? Quanto está impactando isso em relação à nossa empresa, à sociedade? Tipo, em relação a nossos membros, eles estão com muito mais compromisso. Como o Enes falou, em uma jornada, eles sentiram que estava uma energia muito boa e, tipo, acho que queria que essa energia fosse para a empresa toda. Então, acho que conseguiu passar esse compromisso para toda a empresa, essa responsabilidade. É mais transparente, então todo mundo agora sabe o que está acontecendo em vendas, porque vendas agora é a empresa como um todo. E agora é muito mais ágil, a gente consegue ter todos os processos bem transparente, bem visível, e deixar nosso trabalho muito mais rápido. E qual o resultado? Em uma semana, tipo, isso pode ser pouco para alguns EJ, para a gente, tipo, vivendo um sonho. Acho que em uma semana a gente conseguiu mais de 80 alunos. Acho que conseguiu mais de 17 oportunidades e a gente conseguiu um projeto. Tipo, em apenas uma semana de trabalho, a gente já conseguiu ter essa evolução muito grande e a gente fica muito feliz. Fica muito feliz porque Enos conseguiu transformar uma ideia que ele teve e tirar do papel e tornar realidade. Mas é só o começo, é só a primeira semana, a gente tem muito ainda que caminhar. E ainda, Jesus, essa parte, tipo, o processo todo, ele ainda não está perfeito, né? O processo ainda existe falhas, existe no que melhorar. Essa semana agora, conversando com os meninos de vendas, eles sugeriram mudanças, melhorias. A gente teve um período de férias até colocar para rodar todo o processo semana passada, se não me engano. E aí eu coloquei esse processo para rodar sozinho e aí não consegui identificar alguns problemas, os meninos ajudaram e é isso. É um projeto que a gente já tem um certo resultado e que a gente pretende cada vez mais entender a dor do cliente e trabalhar com toda a nossa rede, ajudando tanto a nossa EJ a conseguir projetos quanto outras EJ. Perfeito, Ana. E como ele falou, tipo, já é a primeira semana, acho que conseguiu alguns ganhos, mas a evolução ainda é constante, a gente tem sempre que melhorar. Então, a gente está no caminho certo, a gente entende que está começando a entender esse mundo de vendas. Mas ainda é pouco isso, comparado com o nosso sonho. E ele é enorme, nosso sonho não cabe em palavras, mas a gente tem certeza que a gente vai mostrar com resultado. Mas, ao mesmo tempo, a gente reconhece que é uma grande evolução. Tipo, a gente está conseguindo evoluir bastante. A gente não é a mesma EMEC de uma semana atrás, a gente não é a mesma EMEC de um mês atrás. A gente não é a mesma EMEC de antes do alvorecer. Mas a mensagem que a EMEC quer passar, que eu e Enes aqui, essa noite, quer passar para a rede, para vocês, é que para acontecer essa mudança, precisamos estar vulneráveis. A gente precisa escutar, a gente precisa reconhecer nossos erros e perceber que tem pessoas que podem nos ajudar. Que o simples fato de parar e escutar o 3J é sim importante. Essa é a essência de uma rede. Tipo, a gente tem EJs e instâncias incríveis aqui do nosso lado, que estão à disposição de ajudar a gente a qualquer momento. A distância de uma mensagem, prontas para nos ajudar a ser nossa melhor versão. Isso é o começo, é o nosso primeiro passo.
que a EMEC deu para conquistar esses sonhos que a gente tanto almeja, que a gente tanto quer. Mas a gente acredita que com muito trabalho e com muita inovação e com o empenho de todo mundo, a gente consegue e vai alcançar nossos sonhos. Bora com a gente? Vamos sim. Essa é a Obrigado. EMEC. Fico muito feliz de apresentar isso para vocês, junto com Enos, e espero que a gente tenha marcado vocês hoje, que vocês saiam com um pensamento diferente em relação à EMEC, em relação à rede. É isso aí. Muito obrigado, meninos. Parabéns também pela apresentação, foi incrível. Eu acho que também os meninos aí da rede vai ter alguns insights aí depois dessa apresentação desse case aí. E agora eu também queria apresentar a Lua, pedir para ela se apresentar um pouquinho. Lua, cadê Lua? Lua Chakra. Fala, galera! Para quem me conhece, também para quem não me conhece, meu nome não é Silene Chakra. Eu tive um pequeno problema de internet de conexão, vocês sabem como é que é. Mas, bom, meu nome é Luana Chakra, eu estive como coordenadora de desenvolvimento da rede aí no ano passado, esse ano como coordenadora do PREG Summit. E, bom, apesar de todos esses problemas de rede, consegui pegar aí desde o início a apresentação da EMEC, vou estar aqui também como jurada, mais do que avaliando e julgando, muito mais percebendo a evolução da rede, o que a gente tem construído junto. Então é isso, muito obrigada, Négia Lumiar, pela oportunidade e ansiosa por esse BI. Muito obrigado, Lua, pela presença. E agora eu queria chamar Bruninha, que é da GTEC, para falar um pouquinho sobre como foi essa questão para montar o case, realmente, essa questão da prospecção todo dia. Bruninha, o palco do Resplandecer é seu, brilhe muito aí, viu? Boa noite, galera. Deixa eu apresentar aqui rapidinho. Depois dessa apresentação espetacular, eu tô até um pouco envergonhada aqui. A minha, não sei fazer um design tão bonito quanto o de Jesus. E, cara, você arrasou muito. Parabéns aí pra EMEC. Uma história, assim, muito legal mesmo. Espero também poder trazer um pouquinho do que a Tech tem passado. Espero trazer um pouco de uma mensagem também legal, assim. E é isso. Para começar, me apresentar rapidinho. Meu nome é Bruna, sou atual diretora da Engetec. Não fiz nada falando sobre mim, fiz mais falando da empresa e da jornada. Mas, enfim, esse é o meu primeiro case de sucesso, assim, e eu estou um pouco nervosa, não vou mentir. Mas vamos lá. Então, prospectar todo dia, com certeza. Acho que todo mundo que está aí no MED, todo mundo que está direcionado à venda sabe disso, sabe da importância de prospectar, sabe da importância de correr atrás, de buscar. Em todos os aspectos, não só em relação a clientes, mas de conhecimento, enfim. E aí, falando um pouquinho da Tech, né? Essa empresa que eu amo tanto. A Tech, ela foi fundada em 99, mas em 2013, 2014, passou por alguns problemas, acabou sendo desfederada, né? Fechou e tudo mais. E aí uma galera muito barril pegou a empresa e falou, não, vamos abrir, a gente precisa disso, a gente quer botar em prática nossos conhecimentos. E aí eles abriram a empresa, finalzinho de 2016, dali em 2017, conseguiram federar em 2017. Em 2018, nós fomos, né, a primeira empresa a ser Norte e Nordeste, foi espetacular. Nessa época eu já estava na empresa, né? Entrei na empresa em 2018, consegui junto com o time essa conquista que para mim marcou minha vida, assim, marcou minha história. Em 2019, acho que uma outra conquista ainda tão boa quanto a de 2018 foi a J Impact. Foi maravilhoso a sensação, foi uma correria, todo mundo que estava na empresa sabe, mas, cara, foi muito bom, sabe? Acho que foi uma superação. E 2020 está aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Esperamos, né, que as metas sejam batidas, mas acho que, além de tudo, que a gente consiga se desenvolver pessoalmente, acho que crescer sempre. E acho que é uma coisa que a gente tem conseguido fazer. Mas, bom, antes de falar de prospecção em si, acho importante falar um pouquinho da jornada. Eu acho que esse case ele é muito mais sobre time, cultura, sobre gestão do que em si vendas. O que acontece? Lá quando a gente entrou na quarentena, né, foi uma mudança muito brusca. E aí, em abril, lá no finalzinho de abril, início de maio, nós da Dexa nos reunimos e a gente estava muito preocupado com a empresa. A gente estava sentindo a galera muito ociosa, e acho que isso é uma realidade, e talvez ainda, de muitas empresas. A gente estava sentindo a galera ociosa, estava sentindo que a galera... Tinha muita gente sobrecarregada, muita gente que não estava sentindo o porquê de estar fazendo as coisas, não estava vendo o propósito. E a gente falou, poxa, a gente não pode continuar assim. Se a gente não mudar, a gente não consegue nem chegar perto da meta. E não só isso, sabe? A gente não está dando a experiência de uma empresa para os membros. A gente não está realmente
ajudando eles a se desenvolver. E aí, pensando muito, quebrando cabeça, a gente pensou, poxa, vamos trabalhar diferente, sabe? O mundo está mudando, a gente está trabalhando no home office, então vamos trabalhar diferente. Não dá para agir da mesma forma, né? Trabalhar em diretorias, trabalhar da mesma forma que a gente faria quando o mundo estava de forma normal, vamos dizer assim. A gente está num momento totalmente diferente. E aí a gente pensou, bora dividir a empresa em núcleos. Bora fazer, e aquela energia, aquela coisa. Mas a gente ficou um pouco preocupado, né? Porque é uma mudança muito grande, assim. Você tira as diretorias, vamos trabalhar de uma forma completamente diferente. A gente tinha acabado de efetivar, entre aspas, né? Acabado de efetivar, assim, em janeiro, tinha entrado vários novos membros, mas, né, por conta da pandemia, da correria, eles ainda estavam se adaptando. Então, a gente estava bem preocupado com essa introdução, como é que a gente vai fazer isso. E aí, né, já tinha surgido essa questão da missão Apollo, que foi um produto que a gente gostou muito, a gente já estava pensando em rodar na empresa, e a gente falou, bora unir o útil ao agradável. Vamos introduzir primeiro com a missão Apollo, e aí com isso, depois da missão Apollo, né, a gente passa a trabalhar em núcleos. E aí foi isso que a gente fez. Fizemos a missão Apollo e foi, assim, maravilhoso, sabe? Para as AJs que não fizeram, eu super recomendo. Foi, assim, ajudou muita gente a trabalhar em outro aspecto, sabe? Eu acho que foi a primeira vez no ano que toda a EJ estava em um único propósito, sabe? Tava todo mundo ali pensando só em vendas, em projetos, em inovação, e isso foi muito, muito legal. E aí a gente rodou direto, foram 6 dias, né? Uma missão constante. E assim, não só a missão, mas sabe, a gente colocou assim, a galera que estava como liderança, né? Líderes de sala, foi o time, foram os gerentes, né? Então, nós da Dexa falamos, não vamos ser líderes nesse momento, vamos deixar a galera brilhar, vamos deixar a galera trabalhar isso. E aí, beleza, né? A galera se jogou, os gerentes se jogaram, e foi maravilhoso. Eles foram maravilhosos líderes de sala, eles conseguiram trabalhar em equipe para fazer toda uma jornada muito coerente, muito boa, e foi correria, 6 dias direto, no mesmo horário a gente se encontrava, começava 3, era para ser 2 horas, a gente sempre saía 6, 6h30, dependendo da missão, até mais tarde. A gente ficava cansado, mas no outro dia estava lá de novo, estudava, né, pela manhã, a galera passava algumas coisas para a gente ver, enfim, correria, e vamos. Acabou a missão, hora de trazer esse novo momento. Bora dividir a empresa em 2 núcleos, núcleo de projeto, núcleo de vendas. Bora focar, bora enxugar, né, que eu acho que é muito do que a missão Apollo traz. Bora enxugar e focar no que a gente precisa, projetos e vender. A gente precisa de gente para fazer projetos, gente capacitada para vender, e a gente precisa de vendas para ter projetos. E aí, foi isso que a gente fez. E falando um pouquinho, assim, do núcleo de vendas em si, a gente trabalha como núcleo, né? Então, temos reuniões do núcleo de vendas todas as terças, e nas quintas-feiras temos reuniões dos times. Então, são esses os times aí que vocês estão vendo, né? São 4 times, time de prospecção, de gestão de mídias, de jornada do cliente, jornada júnior. E, assim, apesar dos times, por exemplo, o time de prospecção ativa, apesar dele ser um time de prospecção, da galera que está nesse time, né, e eu faço parte dele, está ali focada em trabalhar, em estruturar, organizar a prospecção, todo mundo do núcleo de vendas prospecta. Então, eu acho isso muito legal. E a galera de gestão de mídias está ali trabalhando com gestão, com marketing, a galera de jornada do cliente pensando em toda a jornada do cliente, pós-venda, pós-não venda, enfim, em como realmente trabalhar ali o sucesso do cliente. E a gente não parou de pensar no nosso maior cliente, que são os membros. Então, a galera de projetos pensa muito em desenvolver, né, capacitações, desenvolvimento dos membros, enfim, toda essa parte. E nós de vendas pensamos mais em motivação, então a Jornada Júnior está aí para isso, para motivar os membros, para trazer desafios, para fazer a galera se jogar. E aí, beleza, estamos trabalhando com o núcleo de vendas, vamos que vamos. E o que acontece? A gente montou a prospecção ativa. E assim, eu digo que é um case de sucesso porque eu sou a diretora de negócios atualmente, e a gente estava no mês 6, porque na verdade a gente começou a rodar verdadeiramente em núcleos no mês passado, mas a gente estava 6 meses e a gente não tinha feito realmente uma prospecção ativa, assim, daquela de ligar insanamente. Até porque meu time sou eu e mais 2 gerentes atualmente, e eles são maravilhosos, assim, falo de verdade, orgulho pra caramba, mas, cara, é muito pesado você fazer não sei quantas ligações, pensar em estratégia daquilo, pensar naquilo, pensar em inovação na pandemia, então a gente não tinha conseguido montar isso, e aí, em 2 semanas, não, mentira, na primeira reunião do time de prospecção, a gente montou, a gente falou, bora fazer prospecção, bora. Montamos essa prospecção. E aí, como é que a gente fez? Primeiro, a gente foi pensar qual é o nicho de mercado. E isso foi muito legal, porque, assim, logo no início da pandemia, os nossos clientes eram microempreendedores do ramo alimentício, né? A gente focou mais no nicho de alimentos. Nós somos uma empresa de civil e alimentos, desculpa, não falei isso lá no começo. Mas, enfim, para a parte de civil é muito mais uma prospecção passiva. Então, a gente focou na prospecção ativa em alimentos. E aí, os nossos clientes, normalmente, eles são microempreendedores
do ramo alimentício. E no começo da pandemia, eles estavam muito afetados, sabe? A gente ligou para alguns clientes, a gente viu que eles não estavam conseguindo vender. Então, não tinha como a gente fazer isso, sabe? Seria falta de empatia tentar vender para alguém que estava passando por uma crise muito forte, assim, eles estavam levando uma pancada muito forte nas vendas. Mas, cara, a gente ficou com isso na cabeça. Só que o que a gente percebeu, naquele momento ali no mês 6, é que isso aí mudou, sabe? O mercado, ele mudou. E, poxa, essa visão foi muito legal da gente ter. E eu agradeço muito a Beta, não puxando o saco aí, eu sei que ela tá julgando a gente, mas ela passou alguns materiais sobre como fazer uma pesquisa de mercado, né, estudar o mercado, validar e tal. E aí eu trouxe isso pro time do núcleo de vendas. Galera, bora estudar nosso mercado, bora ver onde a gente vai atacar. E aí, vendo, a gente viu, pô, o ramo alimentício, microempreendedores, eles estão em alta. A galera está muito no delivery, a galera acho que está ansiosa em casa, está comendo muito, então eles estão vendendo muito. Bora atacar esse ramo. Esse já é um nicho que a gente já trabalha, a gente já conhece. Então vamos atacar ele. Só que aí o que acontece? E aí, mais uma vez, puxando o saco de Beta, a gente focou muito de não nos limitar a um serviço, em si a dor do cliente. Porque assim, a gente viu que não fazia sentido estar ligando e falar, bora... o senhor quer comprar uma tabela, uma rotulagem da gente? Não, velho, isso não faz sentido, sabe? Qual é a dor do cliente real? A gente não sabe ainda. Então, bora estudar essa dor do cliente, bora entender. Assim, vamos dizer que a prospecção ativa não dê resultados, de qualquer forma, a gente vai entender um pouquinho mais do cliente, vai entender um pouquinho mais da dor dele. E daí surgiu a ideia da gente fazer uma consultoria gratuita. Então, em todas as ligações de prospecção, a gente marcava consultoria gratuita, que era um momento, né, para passar realmente as informações para o cliente. E realmente a gente passou tudo que a gente sabia, sabe? Tudo que a gente pôde ajudar para eles, a gente passava, a gente conversava. E a gente percebeu que isso foi muito legal e validou muitas das ideias da gente sobre o mercado, sobre o que a gente pensava. E aí, ainda em como que a gente montou essa prospecção, aí tá meio lento para passar, agora foi. É muito importante, né? E aí foi muito do time de prospecção em si, focar muito em alguns aspectos. Então, a gente pensou muito no nosso pitch, como é que a gente vai fazer essa abordagem, como é que a gente vai chamar a atenção do cliente. É claro que o fato de você estar oferecendo uma consultoria gratuita já é um meio de chamar a atenção, e a gente percebeu isso, mas a gente precisava fazer um pitch bem legal, um pitch estratégico, que realmente chamasse a atenção do cliente. Aí, as outras coisas foi mais questão de organizar, vamos escolher o melhor dia, vamos definir a meta de números, vamos ver como vão ser os setores. E aí, a nossa gerente de vendas, Breninha, deu uma ideia muito massa. Bora pesquisar no Instagram. E, velho, a gente viu que ele é uma fonte interminável de contatos, tem muitos. A gente realizou 2 prospecções ativas, né? A segunda foi ontem. E, assim, tem muito número ainda para prospectar. Então, foi uma mina de ouro que a gente achou, assim, para leads, para conseguir contatos. E aí a gente montou tudo isso, montamos planilhas e tudo mais, passamos para a galera, né? E aí, hora de começar. Bora realizar essa prospecção. Tá dia marcado, a galera sabe o pitch, a galera sabe o que é para fazer. A gente foi falando, né? A gente colocou a meta lá de números e a gente ia falando com a galera. Bora, galera, faltam tantos números. Bora, galera, bora conseguir. E a gente bateu essa meta de números e foi muito legal, ficamos muito felizes. E aí, na quarta-feira, né? Foi na quarta-feira, nos reunimos para realizar esse prospect, o Prospect Day. A gente dividiu em 2 turnos, né, pela manhã e pela tarde. Tem uma galera que não gosta de acordar muito cedo, ficou a maioria pela tarde, mais de boas. Dividimos os números, né, para a galera que estava lá, né, de acordo com os números que tinham na planilha. E a gente ia sempre atualizando a planilha no Excel, né? Brenda também que montou essa planilha, então tinha lá, tipo, ligação feita, não atendida e tudo mais. Então, é muito importante essa organização, é muito importante ter os dados. Para saber mesmo, até para a gente fazer as análises, a gente já fez algumas análises do que dá certo, do que não deu, para saber mesmo qual o status daquela ligação. E a gente ia atualizando também uma planilha de horários, que Luan, meu outro gerente, os caras são muito barris. Sem eles eu não seria nada, gente, sério. E aí eles montaram essa planilha também de horários, super organizada, para a gente colocar lá quando ia ser a reunião, o horário e tudo mais. E aí, eu já adiantei um pouquinho, né? Não soube fazer uma expectativa tipo Jesus fez, mas quais foram os frutos disso, sabe? A gente conseguiu 116 contatos, né? A nossa meta era 100, batemos aí por 116 leads. Disso a gente conseguiu marcar 14 reuniões de consultoria. Dessas 14, a gente realmente realizou 9, né? Alguns clientes acabaram desmarcando, não responderam mais mensagens, tudo bem. Desses 9, 5 viraram clientes, então 5 que quiseram saber um pouco mais, pediram a proposta, a gente mandou. Dos 5, 3 eles estão em negociação, então a gente não fechou ainda, mas eles são contatos quentes. São contatos que estão para fechar e eu espero que fechem em breve. E a gente passou como indicação para o TJ. A gente percebeu que não faria sentido a gente fazer agora. A gente conversou com ele e falou, poxa, a gente tem aqui uma outra coisa. Ele ficou super interessado, a gente passou o contato para o TJ, estamos esperando aí que bata. E assim, sabe, mais do que tudo isso, tem sido uma experiência, né? A gente fez a segunda essa semana,
tem sido uma experiência muito boa de contato com clientes, sabe? A gente talvez ainda não impactou a vida deles com projetos, mas impactamos com conhecimento, impactamos com troca, sabe? A consultoria gratuita, ela proporcionou esse momento. A gente teve um feedback muito positivo de todo mundo que participou, assim, de realmente ter sido agregador para eles, de ter ajudado eles, sabe? Foi muito positivo. E, assim, para a gente foi histórico, no sentido de... Foi a primeira prospecção ativa que todo mundo participou, independente de você, de ser de civil ou de alimentos. Todo mundo ligou. E normalmente não era assim, sabe? Era a galera de civil fazendo alguma coisa para civil, a galera de alimentos prospectava para alimentos e assim vai. E a gente falou, não, velho, já era uma coisa que a gente já estava pensando, enquanto diretoria de negócio, e a gente trouxe isso muito para o núcleo, é todo mundo ali pensando em vender, independente se é para civil, se é para alimentos, a gente vai pensar da mesma forma, a gente vai estudar um pouco mais, a gente vai entender a área do outro. Então, assim, para a gente foi muito importante. Foi o primeiro momento que todo mundo prospectou, assim, do núcleo, né? E todo mundo prospectou independente de curso. E foi um resultado muito positivo, apesar de não ter ainda o resultado final que a gente mais quer, né? Que é aquele contrato assinado, aquela coisa linda. Ainda assim, com certeza, eu considero, assim, quando me falaram do momento, né? Falaram, poxa, velho, você não se inscreveu até. Eu falei, velho, a gente não tem um case de sucesso ainda, sabe? A gente ainda não conseguiu os resultados. E aí a galera começou a falar, não, bora, bora, bora. E aí eu escrevi. E quando eu tava fazendo esse case, que eu comecei a entender que realmente era um case de sucesso, sabe? Um case de sucesso de time, um case de sucesso de botar, de fazer, de produtividade, sei lá, de tudo. E eu fiquei muito feliz, assim, de perceber o quanto a gente cresceu, de perceber, enfim, de ter conseguido participar aqui hoje, estar aqui hoje. Estava bem nervosa, mas estou muito feliz de ter participado, com certeza, e muito feliz de ter feito esse case, até para abrir minha mente de certa forma. E por hoje é só, pessoal. Quer dizer, por hoje é só para mim, né? Eu sei que vai ter a apresentação da Ambev ainda, e deu uma travada legal aí no final, mas que bom. E é isso. Obrigado por me escutarem. Eu falo muito rápido às vezes, eu sei. E valeu, é isso, valeu. Valeu, galera. E valeu, Ned, por esse momento. Foi muito legal mesmo. Parabéns, Bruninha, por essa apresentação incrível aí, esse case maravilhoso. Como o Bruninha falou, a gente vai ter agora um momento com a Ambev, então eu queria chamar a nossa convidada aí, Patrícia. Ela é pós-júnior, já fez parte da Unijúnior, da DM UFBA, e queria que ela se apresentasse aí um pouquinho. Então, Patrícia, o palco é seu aí. Obrigada. Olá, galera, boa noite. Acho que vocês estão conseguindo me ouvir direito aí, tá? Para mim é uma experiência diferente aqui fazer usar o Google Meet. Na minha época era Hangout. Estou me sentindo meio velha de estar aqui falando com vocês. Então, vou me apresentar um pouquinho, assim, acho que foi super bacana ouvir um pouco dos cases de vocês, ver que às vezes as dores são diferentes, né, das da minha época, algumas são parecidas, mas acho que é super legal vocês conseguirem continuar tendo esses momentos de conexão e trocar ideia, porque são esses momentos que vão fazer vocês desenvolverem, né. Então, eu lembro que na minha época o que eu mais amava eram os eventos do MEG, muito pelos contatos e os amigos. Eu tenho amigos até hoje da empresa Júnior, então alguns trabalharam comigo na Ambev e alguns eu reencontro aí nesse mundo até hoje. Então, assim, acho que esses são os momentos super importantes, muito legal que vocês conseguem continuar tendo esses momentos de troca e aprendizado. Então, vou apresentar aqui um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho, pode passar por favor. Falar um pouquinho sobre a minha carreira, né? Vou falar um pouquinho sobre mim, algumas das coisas da minha experiência, e aí vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz na Ambev, que são parecidas com o que vocês falaram aqui hoje, e depois eu pensei em abrir para a gente mais conversar. Eu acho que tem muita coisa que é legal a gente trocar de ideia, né? Vocês verem como é o pós-júnior, porque acho que a gente fica meio assim, ai meu Deus, como que deve ser essa vida pós-empresa júnior, pós-faculdade, enfim. Então, acho que a gente vai conversar um pouco mais e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem aqui. Então, pode passar mais falando um pouco de mim. Eu tenho 29 anos, sou soteropolitana aqui de Salvador, nascida e criada, sou administradora pela UFBA. Então, eu entrei na faculdade lá em 2009, já tem um tempo aí, não pode fazer as contas, mas eu entrei lá na UFBA e logo no primeiro semestre já fui para a empresa Júnior. Eu vou falar um pouco sobre minha trajetória no movimento
empresa júnior, mas eu passei pela DMUFBA, fui da Unijúnior, fui da Brasil Júnior, depois eu fui fazer estágio em consultoria, né, financeira. Geralmente quem faz consultoria na empresa júnior gosta e quer continuar nisso. E aí depois eu vi que não era isso que eu queria e veio a oportunidade de entrar na Ambev. E eu estou aqui há 5 anos na Ambev, então eu trouxe aqui algumas fotos. Foi um trabalhinho resgatar aí algumas fotos de muito tempo atrás, né, de alguns eventos que a gente fez. Então, acho que foram momentos muito importantes que me fizeram ganhar muito aprendizado, né, para entrar na Ambev. E acho que tem um pouco de cultura e valores muito parecidos, então acho que a transição foi muito mais fácil. Então, pode passar mais um. A logo antiga, eu trouxe de propósito a logo antiga para mostrar que eu sou raiz. Então, na empresa júnior, né, então eu entrei como trainee, eu fui consultora, eu fiz alguns projetos, fiquei 1 ano e meio na DMUFBA, depois eu fui gerenciadora financeira, que na época eu supervisionava todos os projetos financeiros da DMUFBA, era um cargo que ficava 6 meses, com certeza já mudou bastante a estrutura hoje lá da DMUFBA. E aí, algumas coisas legais que a gente fez foi o Enege Bahia, lá em 2009. Tem muito tempo isso, mas a gente fez um Enege depois de muito tempo, não tinha um Enege na Bahia, e a gente trouxe para a Sauípe. Então, foi um Enege assim, muito histórico para a gente, porque foi um dos primeiros que acabou a inscrição e todo mundo brigou para participar do evento, então foi super legal. Aqui essa primeira foto aí foi dessa época. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá na DMUFBA, e aí veio o convite de ir para a Unijúnior. Na época tinha acabado de ter uma quebra de gestão na Unijúnior, na diretoria da MFIM, e aí eu falei, vamos lá, né, tô aqui, não quero sair do MEG, vamos continuar. E aí eu fui para a Unijúnior, e aí eu peguei muito uma diretoria mais desorganizada, né, com quebra de gestão, então a gente teve todo um trabalho de organizar a casa, fazer a gestão orçamentária, fazer a organização da gestão financeira, e aí logo depois veio o convite de me candidatar para o Brasil Júnior. E aí foi super desafiador, eu falei, gente, como assim? Eu só tenho 6 meses de Unijúnior, nem sei direito o que é isso. E aí eu me joguei e falei, vamos lá. E aí na época eu fiz um processo seletivo com mais 2 pessoas e acabei passando. Então, foi um ano assim, super especial, foi um ano de 2012, isso, tem muito tempo já, mas foi super legal porque a gente fez o selo Brasil Júnior. Foi o ano que a gente mudou aí o nome, deve ter mudado também agora, não deve ser nem mais esse nome. A gente implementou na Brasil Júnior o orçamento base zero, é algo que não sei se vocês usam, mas hoje, assim, para mim é muito, muito óbvio, mas na época a gente não tinha uma gestão de orçamento na Brasil Júnior, então a gente tem que saber quanto gastava para sustentar a Brasil Júnior. Então, a gente iniciou lá atrás a discussão de casa da Brasil Júnior, as pessoas terem uma casa em São Paulo e realmente ter uma sede física. Então, tem tanto tempo isso que a gente estava começando algumas coisas que eu sei que hoje já aconteceram, né? E foi lá atrás que a gente também começou o projeto de lei da empresa Júnior. Então, apareceu para a gente essa oportunidade com o senador Agripino, da gente criar uma lei para a empresa Júnior, e aí dá muito frio na barriga, né? Eu acho que a gente fica sempre com muito medo de tomar algumas decisões. Quando a gente está na empresa Júnior, a gente fica assim, poxa, é tanta coisa é tanta responsabilidade que a gente tem, a gente é tão jovem, e a gente toma algumas decisões que a gente fica assim, poxa, eu vou dar um ok para um projeto de lei com um senador que aparece na TV e tipo, sou eu que vou falar com ele. É muito, muito bizarro isso, mas é muito legal, acho que é uma experiência super bacana que eu tive na minha vida. Foram 3 anos aí de muito aprendizado. E eu acho que o que eu gostaria de dar de dica para vocês é que se joguem e aproveitem esse momento. É super intenso e não tenham medo de arriscar, não tenham medo de fazer. Errar faz parte do processo e a gente só aprende isso depois que a gente passa por isso. Então, às vezes a gente vai ter que tomar decisões duras e coisas que vão dar frio na barriga, mas são essas coisas que vão preparar a gente para tomar mais decisão lá na frente. Então, hoje em dia, quando eu tomo decisão na Ambev, é tão
é tão mais fácil, porque eu já passei por muita coisa na empresa júnior, e que me trouxe experiência de vivenciar uma carreira, né, na área corporativa. Então, essa é a dica, assim, que eu dou. Eu vi aí, acho que o menino da EMEC falando, que vocês tiveram muito medo de botar todo mundo para fazer o projeto, então, assim, é muito desafiador, mas arrisquem, não tenham medo de fazer diferente, não tenham medo de inovar, não tenham medo de errar, porque faz parte do aprendizado de vocês, vai fazer parte do desenvolvimento da empresa júnior. Então, toda vez que alguém da Demilva vem conversar comigo, e aí fala, qual é a dica que você dá? Tipo, será que a gente deveria fazer isso? Eu falei, gente, errem, e errem de novo, e façam, e arrisquem, porque é assim que vocês vão conseguir realmente desenvolver a empresa júnior. É algo que não fiquem presos ao que vocês fizeram, ao que a pessoa que acabou de sair fez, e eu vou acabar com o histórico do que essa pessoa fez. Não se prendam nisso, e tenham segurança das decisões que vocês têm, porque agora é hora de arriscar, agora é hora da gente correr atrás, e desenvolver, e aprender, e mudar, enfim. Então, acho que esse é o recado que eu queria dar na minha trajetória na empresa júnior. E aí, falando um pouquinho da Ambev, pode passar mais um. Eu tenho 5 anos na Ambev, já passei por algumas áreas diferentes na Ambev, tive a oportunidade de morar fora de Salvador por 1 ano e 4 meses aí, morei em Feira de Santana. Então, eu entrei na Ambev como analista lá em 2015, em Salvador, aqui na Regional Nordeste. Fiquei 2 anos de analista, e aí eu coloco muito esse momento como um momento de aprendizado técnico, né? Aquele momento em que a gente sai da empresa júnior, acho que com muita confiança de que a gente sabe muito, né? Então, você sai da Brasil Júnior, você fala, eu sou muito importante na empresa júnior, tomo muita decisão, e, enfim, tipo, eu coordeno o MEG do Brasil. E aí você vai para uma empresa, tipo, privada, e aí você se vê, tipo, pô, eu tomo decisão, mas, assim, obviamente, num nível muito mais menor, né? E você pensa assim, poxa, eu era muito top e agora eu tô aqui aprendendo tudo do zero. Parece que eu não sei nada e tô me reinventando. E aí, muito do que vocês já falaram também, de humildade, de entender que é um momento de aprender, correr atrás para conseguir realmente se desenvolver. Então, acho que esses 2 primeiros anos eu coloco muito como um momento de aprendizado técnico. E aí, depois eu fui promovida novamente, tive a oportunidade de virar gerente na Ambev em 2017, e aí foi a oportunidade que eu tive que ir para a Feira de Santana. Então eu ficava entre Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus e Porto Seguro. Então eu cuidava de toda essa área aí do interior da Bahia. Fiquei 1 ano e 4 meses olhando toda a parte de supermercado, execução de trade marketing. Voltei para Salvador em 2018, e aí fui ser especialista na área de cervejas premium. Então eu cuidava de todas as cervejas premium dentro da categoria de supermercados. Então fiquei 1 ano e 8 meses, e agora eu virei especialista de processo de vendas. Então estou trabalhando na parte mais de processo, mudei totalmente de área. Então eu coloco essa primeira etapa como aprendizado técnico, e desde que eu virei gerente, eu digo que é muito mais a parte de você primeiro ter um aprendizado de experiência de mercado, e depois de liderança, né? Você passa a ser cada vez menos executor e muito mais líder do seu time. Então, os skills de liderança, eles passam a ser muito mais fortes, muito mais importantes, e são coisas que a gente já vê na empresa júnior, né? Quando a gente começa lá de consultor, a gente fala, bota a mão na massa, e quando a gente vai virando presidente, a gente acaba tendo a parte de mão na massa, mas a gente tem um trabalho muito mais de liderança, de atuar e de conduzir o nosso time. Então, eu trouxe aqui algumas fotos dos meus times ao longo do tempo, e esse é um pouco do aprendizado. Foram muitas coisas que eu levei do que eu já aprendi na empresa júnior para a minha experiência na Ambev, e eu acho que, assim, sempre é um momento de experiência. Todo cargo novo que a gente vai, a gente fala meio que lá na Ambev que é algo de você começa do zero, porque parece que você está entrando em outra empresa e você tem que se reinventar e reaprender. Então, acho que o aprendizado contínuo e essa vontade que a gente aprende na empresa júnior de estar sempre correndo atrás e falando com as pessoas, e liga para outra empresa júnior que tem, e faz um bench, e entra lá no Facebook, no grupo, no Instagram, nos grupos WhatsApp, enfim. Então, acho que isso faz com que a gente se movimente, e são skills que trazem para a nossa vida profissional, que
que assim, é impagável. Então, aproveitem muito essa experiência e esse momento. Aí vamos falar um pouquinho sobre a parte mais de planejamento comercial. Pode passar para próxima. Eu trouxe aqui as etapas do PDCA. Eu não vou explicar tecnicamente PDCA, eu acho que é o momento para um outro momento, mas eu queria trazer, porque é algo que a gente às vezes acha que é muito teórico, né? Mas quando a gente vivencia o PDCA na prática, tudo que a gente faz é PDCA. Então, desde tudo que vocês passaram aqui hoje, né, nos cases, é exatamente PDCA, né? Você tem um problema, você faz um plano, você executa, você checa, e agora vocês estão no momento de pegar o processo de vendas de vocês e refazer e ajustar, enfim. Então, é exatamente isso que eu quis trazer aqui. Aí, pode passar mais um. Aí, eu trouxe aqui um exemplo que eu vivi quando eu estava cuidando de cerveja premium, né? Então, a gente tinha como objetivo aumentar as vendas de cerveja premium, né? Então, Budweiser, Stella Artois, Beck's, na rede de supermercados do Nordeste, que era a minha área. E aí, como que a gente faz isso, né? Então, tudo começa pela etapa de planejamento. Então, lá atrás, no início do ano, a gente faz o planejamento do quanto que a gente quer, quanto que a gente precisa vender a mais, quanto que é a nossa meta, o quanto que a gente quer entregar. E aí, tudo vem da análise do consumidor. Então, quem é meu cliente? Quem é o meu consumidor que bebe Budweiser? Quem é a pessoa que bebe uma Beck's? Então, a gente define quem são os nossos consumidores, o que eles fazem, onde eles estão, quais são os supermercados que eles frequentam, qual é o horário que ele visita, quem é que faz a compra, porque não necessariamente quem bebe é quem faz a compra. Então, todas essas análises a gente faz através de números, dados, quais seriam as redes, por exemplo, que eu deveria atuar mais, e eu deveria clusterizar ou focar, quem é o meu cliente foco, qual marca que eu deveria ir mais forte, será que eu deveria fazer uma ação com Budweiser, será que eu deveria fazer uma ação com Corona, e qual tipo de embalagem, é uma lata, é uma long neck, é uma garrafa de 600, e quem é o meu maior concorrente, né, quem é o concorrente que eu estou querendo atacar, no caso de vocês, são qualquer outra empresa de consultoria, é um concorrente de vocês. Então, como que a gente consegue se diferenciar, o que ele faz que eu poderia fazer, tipo, o que o meu concorrente faz e eu já não faço, e é um gap meu, eu deveria trabalhar ou pensar numa ação para resolver. Então, depois do planejamento, a gente definiu um plano, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente fez, né? Então, a gente traçou um calendário de ações de trade em conjunto com ações de preço para os nossos feriados. Então, a gente pegou os principais feriados do país e a gente viu que esses feriados, eles representavam mais de 30% do volume de cerveja do ano, então é bastante coisa. Então, muito do que se consome de cerveja é nos feriados. Então, a gente pensou, poxa, vamos usar esses momentos para fazer coisas diferentes. Então, a gente montou esse calendário aí com cada marca em cada momento. Então, a Stella Artois tem a ver com os Dias dos Pais. Então, no dia da Semana Santa, a gente vai falar de Colorado. E a gente definiu qual marca para cada momento, qual rede para cada momento e o que a gente ia fazer em cada momento. E aí, com isso, a gente trouxe de resultados, né? A gente ganhou participação de mercado, a gente aumentou o nosso volume, a gente bateu todas as metas, tem alguns números assim que eu não posso trazer, mas em geral a gente conseguiu gerar muito resultado, né, ao longo do ano. E aí a parte de replanejar, né? Depois que a gente faz as ações, a gente volta e pensa, será que o dia realmente foi o correto? Será que eu deveria fazer, em vez de fazer uma ação no domingo, eu deveria fazer no sábado? Será que eu deveria usar outra rede ou me antever algum problema? Enfim, então a gente volta para essa parte de ajustes finos e aí volta o PDCA e continua executando o PDCA continuamente. Aí eu trouxe aqui algumas fotos de algumas ações que a gente fez. Então a gente tem aqui a foto do lançamento de Beck's, então a gente fez toda uma estratégia em algumas redes, em algumas lojas aqui de Salvador, para a degustação do produto, para o time conhecer, para os consumidores conhecerem o produto novo. Uma ação exclusiva que a gente fez só aqui em Salvador. Em nenhum outro lugar do Brasil isso teve. Isso foi um plano totalmente regional, feito por mim e pelo meu time. Então, a gente montou aqui esse plano com a Stella Artois. Então, a gente estava como brinde um jogo de mesa, alguns aparelhos de jantar. E aí, por exemplo, até o posicionamento de uma geladeira ali, a gente tem uma geladeira de Beck's, então,
onde colocar essa geladeira, onde que deveria ser o local ideal, perto de quê, perto do caixa, enfim. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que a gente utiliza para o planejamento comercial e para algumas ações que às vezes são muito simples, mas que podem mudar o ponteiro quando a gente fala de consumo, quando a gente fala de vendas. E aí aqui eu trouxe também uma execução aqui de Budweiser no Natal, que faz uma árvore, você já lembra do Natal, você olha isso, você acaba criando correlações, enfim. Então, eu trouxe um pouquinho de tudo, eu acho que esse é o momento agora da gente conversar um pouco mais, eu vou deixar aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, o canal agora está aberto. Gente, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Eu tenho uma dúvida. Pode fazer, amigo. Pronto. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito show. E, tipo, cada vez que eu conheço uma pessoa da Ambev, eu fico mais fã da empresa. Então, de verdade, parabéns. Gostei muito da apresentação. E eu queria perguntar, você falou que, tipo, você mudou bastante de área. Esse ano você está numa área bem diferente. Tipo, como é que está sendo para você, tipo, ter para ir para essa área de vendas? E você falou da estratégia de vender cervejas premium. E, tipo, é uma coisa que eu creio que deve ser um pouco complicada, porque a Bahia, essa região, não tem o costume de ter esse consumo. Como é que está sendo esse desafio para você montar essas estratégias? E se o MED está te ajudando, os teus desafios do passado? Legal. Eu acho que o principal, o MED me ajudou, já vou começar pelo final, eu acho que é sempre esse espírito de correr atrás, de buscar, de aprender, de falar com as pessoas, de pedir ajuda, de fazer um bench, de ligar para uma outra região e saber como é que funciona. Então, a gente, de olhar um pouco para o lado, né, e não necessariamente inventar na roda, mas pegar o que alguém já fez e o que funciona e executar. Então, acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu levo da empresa Júnior. A Ambev tem isso muito forte, então isso faz com que seja ainda mais forte, né, para mim. E quando eu olho, por exemplo, todas as mudanças de área, é exatamente isso, né? É a forma da gente se reinventar, de reaprender. Então, acho que o movimento Empresa Júnior faz com que a gente saia muito da zona de conforto. Então, são muitas empresas juniores que não são de administração. E consultoria, quando a gente fala de consultoria, quando a gente fala de gestão da empresa júnior, a gente está falando de administração. Então, você pegar uma pessoa que na faculdade, ela estuda engenharia elétrica, e aí você tem uma experiência de gestão, uma experiência de administração, coisas que você nunca viu na faculdade, faz com que você saia da sua zona de conforto. Então, acho que eu sou administradora e trabalho na empresa júnior, para mim é um pouco mais fácil, mas eu acho que esse aprendizado e esses desafios que a gente é colocado desde o início faz com que para a gente seja um pouco mais simples. Então, quando a gente se depara, às vezes, com algumas situações mais complicadas, a gente sabe que tem solução, que a gente sabe, a gente pode pedir ajuda de alguém, ou a gente pode ver como é que a gente pode resolver. Então, no caso de vocês aí, com a pandemia, a gente tem que se reinventar, como é que a gente vai voltar, né, à vida normal. A gente vai acabar com todas as empresas juniores? Não dá. Então, isso faz, esses momentos, a gente fala, vamos criar eventos, vamos fazer benchmarking, isso faz com que a gente sempre saiba que tem um caminho, que tem alguém que pode te ajudar, que tem alguém que possa te trazer, te ensinar ou te dizer o caminho das pedras. Então, acho que esse é o maior aprendizado que eu acho que a empresa Júnior me trouxe, de buscar e correr atrás, enfim. E é muito difícil fazer o planejamento de cervejas premium. Eu saí dessa área agora em janeiro, estou nessa área de processo de vendas, olhando todas as cervejas, mas foi muito desafiador, porque realmente é um mercado ainda muito pequeno, só que é um mercado que cresce muito. Então, se você não pensa à frente e não pensa em como você deveria dominar esse mercado agora que ele está crescendo e aproveitar essa onda, quando esse mercado for grande, você já vai estar atrasado. Então, acho que é esse o grande desafio, acho que esse foi
uma das grandes aprendizados de trabalhar nessa área para abrir um pouco a cabeça e a gente conseguir realmente, enquanto é pequeno, a gente tem aquela liberdade também de criar, de fazer e poder construir um negócio. Então, por exemplo, eu tenho muito orgulho de algumas dos produtos que eu lancei, que quem fez o lançamento, planejou o lançamento, fui eu. Então, até hoje, a Original Lata, eu vejo em qualquer lugar. Eu fico muito orgulhosa porque eu participei do início do lançamento. Então, a Bags, a mesma coisa. Então, é muito legal, porque depois que você vai vendo o desempenho crescer, óbvio que vão ter lançamentos que não vão funcionar, mas você sente orgulho daquilo que você viu ali. Foi algo que você planejou, que você criou, então acho que isso é muito legal, acho que é um negócio que também na empresa Júnior era muito, exatamente, o filho na prateleira. E na empresa Júnior isso é muito forte, assim, a gente tem os nossos legados, né, que a gente faz ao longo da nossa gestão, e que aquilo ali para a gente é muito importante, então a gente fica, pô, no meu ano a gente conseguiu fazer um projeto que mudou a empresa Júnior, então vocês vão poder falar que quando veio uma pandemia, vocês conseguiram manter a empresa Júnior de pé, e inovar e se reinventar. Então, essa é a mesma, eu acho que é o mesmo paralelo, né? Tipo, falando de só muda o produto. Em vez de ser cerveja, empresa júnior é a mesma coisa. Mas eu acho que é esses aprendizados que o movimento traz, e saibam que vocês estão levando uma bagagem que é diferencial para o mercado. Show demais, Patrícia, muito obrigado. Tipo, isso é muito massa, tipo, a gente tem que aproveitar, tipo, você tá na Ambev, você, tipo, inovou e você fica muito feliz das coisas que você fez e, tipo, é só um incentivo pra gente, porque, tipo, vocês têm um impacto muito maior, acho que também impacta muito a sociedade, mas, como a gente fala, a gente não vai passar fome se a gente der alguma coisa errada, então a gente tá aqui para errar sempre, mas aproveitar nosso erro para poder não ter medo de inovar, né? A gente tem que aproveitar muito por estar aqui, porque é um privilégio de verdade. Exatamente, perfeito. Gente, alguém tem mais dúvida, alguma pergunta? Eu queria perguntar, boa noite, pessoal. Gabriel Jesus aqui. Tudo bom, Patrícia? Você lida com muitas pessoas, né? Você gere toda essa galera aí. Eu queria saber quais estratégias você usou, assim, que foram mais assertivas para estar direcionando todo mundo para um caminho comum e estar conseguindo chegar no ponto final, né? Na verdade, no objetivo final. Legal. Boa noite, Gabriel. Eu acho que o ponto-chave da liderança é proximidade com o time. E, assim, eu acho que quando você tem proximidade com as pessoas que trabalham com você, para você ganhar a confiança delas, você ter humildade para ouvir, ser aberto para que as pessoas te falem o que está ruim, o que está bom, é o que vai fazer com que todo mundo chegue num conjunto, né? Tipo, todo mundo pense no problema, todo mundo construa junto a solução, e aí, consequentemente, todo mundo vai estar muito mais engajado para conseguir chegar naquele objetivo. Então, eu acho que quando a gente tem uma ideia e as pessoas não compram essa ideia, ou a nossa ideia não faz sentido e está errado, porque a gente não ouviu as pessoas ao longo do caminho, ou a gente precisa vender ela melhor. E aí, vender ela melhor vai por parte da gente poder conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, realmente ouvir, não só pedir opinião e, tipo, ter uma decisão tomada, só quero ouvir, só quero falar com você para você achar que eu te ouvi, mas realmente ouvir, porque as pessoas têm muitas ideias, às vezes a gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe. Geralmente quem está lá executando é quem vai realmente poder te dizer o que deveria ser, o que não deveria ser. Então, eu acho que proximidade com o time entender que você está junto, que os objetivos são em comum, que o time, para brilhar, todo mundo tem que brilhar. Se só um brilha, o time não tá bom. Então, esse entendimento que vocês vão construir uma gestão bacana e vocês vão conseguir construir resultados. Então, acho que todos os meus times e os times que tiveram muito sucesso quando eu trabalhei na Ambev foram que os gestores conseguiram fazer isso. Então, eu levo isso muito para a minha vida com o meu time hoje e também com os meus próprios gestores, né? A gente tem uma proximidade muito bacana de poder conversar e realmente ir aprendendo. Então, a gente sabe que, por mais
cargo que você vai assumir, você sempre vai ter coisas a melhorar, e você vai precisar ouvir o seu time e tentar trabalhar no que você precisa melhorar. Então, acho que esse é o ponto-chave que eu diria aí para vocês se desenvolverem. Eu acho que, assim, no início da empresa júnior eu achava que eu sabia tudo, e que, por eu ter tido algumas experiências, eu sei mais do que a outra pessoa, mas todo mundo tem algumas características fortes e outras a desenvolver. E se a gente conseguir construir um time diverso, que se complemente e que se ajude, e que cada um ajude eu tenho uma fortaleza e o outro tem outra fortaleza, é muito melhor do que todo mundo igual, ou que todo mundo, ou que só um seja a estrelinha. Então, é super importante estar todo mundo também se desenvolvendo e crescendo junto. Valeu, obrigado, viu? Massa. Então, gente, a gente vai parar as perguntas por aqui, mas eu queria agradecer a Patrícia pelo momento, foi incrível. Eu estava conversando com ela mais cedo hoje e falei que realmente, se ela falasse um pouquinho da trajetória dela dentro do movimento Empresa Júnior, aí ia acabar dando essa inspiração para a gente, porque muitas vezes a gente pensa que a gente só consegue ver o movimento, as pessoas no movimento, e existe pessoas que estavam no mesmo lugar que a gente está hoje, só que nas empresas que a gente tem sonho de participar. Então, isso é incrível. E, mais uma vez, queria agradecer não só a ela, mas também aos meninos da Ambev que puderam proporcionar esse momento. E, para finalizar o nosso evento, a gente estava conversando aqui e também a gente ficou bem feliz em ver realmente o esforço dessas duas EJs aí para estar montando o case, para estar apresentando. E vimos realmente que a melhor forma de parabenizar essas duas EJs é proporcionar a elas a participação na mentoria da Ambev. Então, as duas EJs ganharam a participação na Ambev. Porém, você deve estar se perguntando, beleza, mas para que isso aí? Para que essa competição, entre aspas? Mas o diferencial é que o primeiro lugar ele vai ganhar um espaço para falar um pouquinho nas nossas redes sociais. Então, seja um vídeo falando como foi o processo pós-mentoria aí. Então, vai ter muito biscoito aí para o primeiro lugar. Então, cadê a expectativa? Como é que tá a expectativa da galera aí? Então, gente, bora aí agradecer a galera da Ambev aí no chat. Então, a J vencedora foi a... Nanda falou que não é para falar, não. Bora deixar para divulgar amanhã, gente? Pode ser assim? Deixa eu ver aqui com a organização do evento, rapidinho. Se a gente pode deixar para fazer essa divulgação amanhã. Não, gente, brincadeira. Vamos fazer a divulgação agora. Então, a EJ que ganhou aí o primeiro lugar e que vai estar podendo fazer a divulgação um pouquinho aí nas nossas redes sociais é a... Brincadeira, vamos divulgar agora mesmo, sério. A comissão aí já fez a votação aí, e a EJ que ganhou o primeiro lugar foi a MEC Júnior. Então, queria agradecer as duas EJs que participaram aí, e fico bem feliz mesmo pelos cases, fiquei encantado, realmente, e é isso. Parabéns para as duas, porque, de certa forma, as duas arrasaram muito.
Gente, então é isso. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi uma honra ter vocês aqui participando do nosso evento. A gente pensou com bastante carinho. E é isso. Muito obrigado mesmo, de coração. Que precisar aí, estamos à disposição.